Hola, buenas tardes, muy buenas tardes, bueníssimas tardes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor Lícito Félix. Essa é uma aula de língua estrangeira a espanhol. Pessoal de Eliseu Martins, pessoal de Uruçuí, tem uma outra galera que chega depois, deve estar chegando. Não sei se a Érica ainda continua aí. Tem a Érica e tem o Sebastian Vettel, o Vettel assistindo aula pelo canal Educação. Bom, galera, nessas aulas do mês de outubro, a gente vem trabalhando um pouco mais de vocabulário e interpretação de texto. Na semana passada, eu trabalhei verbos como vocabulário. Eu trouxe frases com verbos de uso frequente, com verbos possíveis, né? Para a gente relembrar. Então, até a data da prova do Enem, a gente vai trabalhar nesse sentido. Vocabulário, relembrar algumas conjunções, né? Alguns conectores, para a gente já ir pensando, já ir se preparando para a prova e respondendo questões, né? Pensando também em quem vai fazer o Enem, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Hoje, dia 18 de outubro, véspera de feriado, vocês todos devem estar sabendo, né? Quarta, quinta, sexta-feira a gente não tem aula, tem um feriadão aí prolongado. Como vocês estão no terceiro ano, aproveitem para estudar, óbvio, descansem, porque o descanso faz parte, a gente precisa dormir bem, né? Para acordar preparado para absorver conteúdo, né? Até para estudar, para estudar, para as nossas atividades do dia a dia, a gente precisa do descanso, tá bom? Vamos lá, vamos começar. O nosso roteiro de aula, objeto do conhecimento, objetivos de aprendizagem da teoria à prática, e é uma continuação da semana passada. Então, você que estava aqui na semana passada, deve lembrar que a gente fez, na primeira parte da aula, uma aula de vocabulário, chamando fortemente a atenção para o verbo. Né? Nós vimos 15 frases, traduzimos as frases, destacamos os verbos, e aqui a gente continua. É uma continuação do que nós havíamos visto, estudado, começado a estudar na semana passada. Então, tanto é que você vê que já começa da 16ª frase, né? É uma continuação. O que a gente está fazendo aqui? A gente está traduzindo as frases, né? Focando no verbo. Eu vou ler primeiramente as frases que estão em espanhol, óbvio, e aí na sequência a gente traduz. Aqui a gente diz assim: tu planchas muy mal. O verbo da frase é o verbo planchar. 17. Hay que teñir los pantalones. O verbo é o verbo teñir. Não aparece entre parênteses porque ele já está no infinitivo dentro da frase. 18. El avión arrancó a las 9. O verbo é o verbo arrancar. 19. Tenemos que prender la luz. Está destacado de cor vermelha porque o verbo pode ter mais de um sentido, como acontece em qualquer língua. Uma palavra pode ter mais de um sentido, e aí pelo contexto a gente percebe qual é o sentido que ela tem ali, automaticamente, né, pelo contexto. Mas o prender, que aparece na 19ª frase, ele está sendo usado aí como sinônimo de encender, que é outro verbo também que aparece entre parênteses. E a 20ª, Ana corre el autobús. O verbo aí é o verbo correr, né? Que está conjugado dentro da frase. Então, a gente vai para a tradução. Vocês conheciam esses verbos?
Só com a leitura e pelo contexto você consegue deduzir? Eu creio que alguns sim, né? Outros nem tanto. Na 16ª, tu planchas muy mal. Planchar, que é o verbo principal, né? O verbo aqui da frase, seria passar roupa. Em espanhol, eles têm um verbo, né? Em espanhol, plancha é como chama ferro de passar, né? Plancha. E aí, portanto, planchar é o verbo que significa passar roupa. 17. Hay que teñir los pantalones. O verbo é o verbo teñir. Esse verbo significa tingir, tá? Teñir significa tingir. Pantalones significa calça, é uma palavra masculina. Aqui na 17ª frase, eu relembro a vocês, a gente tem uma estrutura que indica uma obrigação sem dizer quem é que tem que cumprir com essa obrigação. Em português, a gente usaria, do português do Brasil, né, o verbo ter. Tem que tingir, tem que comprar, tem que alguma coisa, né, sem explicitar de quem é a obrigação. Aqui em espanhol se usa o verbo haver, e ali o hay é a forma impessoal do verbo haver, tá, né? Então, hay que indica uma obrigação, sem dizer quem tem que cumprir com essa obrigação. Hay que trabajar, hay que estudiar, e por aí vai. 18ª. El avión arrancó a las 9. O verbo é o verbo arrancar, né? Que dentro do contexto aqui significa partir, decolar, ou seja, o verbo arrancar em espanhol se usa nesse sentido, de partir, né? El autobús arrancou, el autobús arranca, autobús é ônibus, né? Aqui eu usei avião. Então, ó, decolar, partir, tá? O arrancar, decolar, partir. 19. Tenemos que prender la luz. Repito, o verbo prender aqui está sendo, ele pode ser prender como no português, privar alguém de liberdade, né? Prender. Mas ele é usado, principalmente aqui na América, com o sentido de ligar, prender a luz, ligar a luz, né? Prender la televisión, ligar a TV, né? Prender la cocina, ligar o fogão. Em espanhol também chama cocina. Cocina serve para cozinha e serve para fogão, tá? É mais comum. Na Espanha, usariam o verbo encender. Aqui na América também. Mas o inusitado aqui é usar prender no sentido de ligar, tá? Ana corre el autobús. O correr aqui é um verbo espanhol, Espanha, né? Podia ser também tomar, aqui na América. Ana toma el autobús, não se usaria o verbo correr. Então, o verbo correr nesse sentido, ou o verbo correr, né, ele é usado pelo espanhol da Espanha. E aí vai no sentido, no significado de pegar. Corre el autobús, pega o ônibus. Bacana? A gente vai para frente. 21, 22, 23. Vamos fazer como a gente estava fazendo, né? A gente vai leitura em espanhol. Essa leitura em espanhol, ela também serve para você aí, né, assistindo a aula, tentar deduzir pelo contexto, pelo significado. E aí, na sequência, a gente traduz. 21. La policía atrapó el ladrón. O verbo é o verbo atrapar. Aí você pode perguntar, aqui poderia usar o verbo prender? Sim, poderia usar o verbo prender, que é o significado que ele tem aí, né? Atrapar. 22. No voy a rechazar la propuesta. O verbo é o verbo rechazar. E o 23. La abuela ya no oye bien. La abuela ya no oye bien, que é do verbo oír, né? É do verbo oír. Bom, tradução. La policía atrapou, ou seja, prendeu.
Atrapar significa prender. Podia usar o verbo prender? Sim, podia usar o verbo prender aqui também, tá? La policía, a polícia prendeu o ladrão. 22. Não vou a rechazar la propuesta, né? Não vou recusar. Rechazar significa recusar, né? Rechazar, rechazou, recusar. E é um verbo bastante usado em espanhol, rechazar, tá? Rechazar é um verbo bastante usado em espanhol. E 23. La abuela já no oye bien. O verbo é o verbo oír. Acredito que vocês tenham deduzido, né? Que oír significa ouvir. Então, a avó, la abuela quer dizer avó, já não escuta, já não ouve bem. Adelante. 24. Não burlem de mim. O verbo é o verbo burlar. 25. É impossível chatear agora. E 26. Los políticos não se acuerdan de nada. Do verbo acordar. Que esse eu acho que vocês conhecem. Esse é falso cognata. A 25 também, falsa cognata. Tá? Não burlem. Burlar. O que seria burlar? Burlar seria caçoar, tirar onda, né? Ou como a gente gosta de falar aqui no Piauí, mangar, né? Então, burlar. É impossível chatear agora. Olha que interessante esse verbo chatear. Esse verbo chatear, ele vem de chat, do inglês. Então, a partir de chat, quem fala espanhol criou chatear, que seria bater papo virtualmente, né? Bater papo pela internet, enfim, por onde você... Há diversas formas, canais e mecanismos aí de você chatear, como se diz em espanhol. É impossível chatear agora, né? Então vem de chat. Igual a printar, né? De print, se usa em espanhol também printar, viu? Los políticos não se acuerdan de nada. Lembram o que significa acordar? Falsa cognata. O que significa acordar? Acordar significa lembrar. Os políticos não lembram, né? Acordar, não lembram de nada. Adelante. (27) No te puedo prestar esse birome. O verbo é o verbo prestar. Ele já está aí também no infinitivo. Por isso que não aparece entre parênteses. Eu coloco entre parênteses quando ele não está no infinitivo, quando ele aparece conjugado na frase. Juan se resolveu marchar. Também está no infinitivo o verbo marchar, né? Que seria prestar, o verbo de destaque. Aqui seria marchar, o verbo de destaque. E no tirem esos carteles. No tirem esos carteles, o verbo é o verbo tirar. Dá para sacar pelo contexto, significado. Vamos lá, 27. Não te puedo prestar, prestar seria emprestar. E o que seria birome? A mesma coisa de bolígrafo. Em português, como é que você chama? Vocabulário básico. Caneta, esferográfica, caneta. 28. Juan se resolveu marchar. Juan se resolveu marchar. O que seria marchar? Ir embora, partir, se marchou. Não pensou duas vezes e se marchou. Não pensou duas vezes e foi embora, partiu, marchar, né? Se marchou. 29. Não tirem esses carteles. O verbo é o verbo tirar. E tirar significa jogar
fora, tá? Tirar em espanhol significa jogar fora. Quando se fala que se vai tirar alguma coisa, está se falando que vai jogar fora. Ok? Muito bem. Lançar também pode ser, tá? Jogar fora, na verdade. Jogar no lixo. Como é que fala lixo em espanhol? Basura. Ah. 30. Su corazón ya no late por mí. O verbo é o verbo latir. 31. Todavía não puedo jubilar-me. O verbo é o verbo jubilar. Está aí no infinitivo. El piso foi alquilado. O verbo é o verbo alquilar, né? Então, latir... Olha, engraçado. Outra falsa cognata, né? Latir em espanhol, são os batimentos cardíacos. Em espanhol, o coração, el corazón late. Se o coração já não late, já não bate por mim. Então, latir são os batimentos cardíacos. Em espanhol, o cachorro, você lembra como é que fala cachorro? Perro. El perro ladra. El perro ladra. Ladrar, né? Seria o verbo ladrar. 31. Todavia não puedo jubilar-me. Aqui a gente tem duas falsas cognatas. Geralmente a gente fala em jubilar, jubilação, em português, quando a pessoa, aqui pelo menos pelo Brasil, né? Quando a pessoa é desligada da universidade. É como se a pessoa fosse expulsa da universidade, né? E todavia também é uma falsa cognata. Acredito eu que vocês já viram várias vezes essa palavra todavia. Todavia em espanhol é um advérbio de tempo. Todavia em espanhol é equivalente a ainda. É uma falsa cognata, mas que faz parte do cotidiano, do dia a dia da gente que trabalha com espanhol. Então, todavia, ainda, não posso, não puedo, do verbo poder, né? Esse aqui também é outro verbo do cotidiano. Jubilar seria aposentar. Então, jubilar-me, aposentar-me, né? Me aposentar, como você quiser. Né? Todavia, ainda, não posso me aposentar. El piso é como chama em espanhol apartamento. É interessante a palavra piso em espanhol, porque ela serve para se referir ao pavimento, o piso do chão, piso, né? Pode ser, como no português, né? Andar, em espanhol usam a palavra piso para andar. Terceiro andar, terceiro piso, também se usa para isso. E alquilar significa alugar, né? O substantivo em espanhol é alquiler. Aluguel. Alquiler. Então, el piso foi alquilado, o apartamento foi alugado, né? Então, alquilar, alugar. Ok. Se não me falha a memória, bora ver. Não. Falhou, viu? São 35 frases. Eu achava que já estava no final, tá? Piso, apartamento, pode ser andar e pode ser piso, como no português. Alquilado quer dizer alugado. Alquilar é alugar. Alquiler é como chama aluguel em espanhol. El alquiler. 33, 34, 35.
Ah, aqui eu acho que eu coloquei por último os verbos, mas eu trago para cá, ó. Desenchufar. Eu acho que foi na hora de despilfarrar. Despilfarrar, tá? São os verbos aí que eu não coloquei no infinitivo. Então vamos lá. Desayunamos temprano. O verbo é desajunar. Desenchufé el televisor. O verbo é desenchufar. Escrevi ele ali, tá? Desenchufar. Ali antes do H é um C. É um C diferente, mas é um C. Ó, ele tá com mais cara de C. Deixa eu arrumar. Não custa nada, né? Desenchufar. E despilfarrar dá para entender, não dá? Despilfarrar. Então, desayunamos temprano. Desenchufé el televisor. E ellos despilfarran muito material. Vocês sabem que em espanhol, desajuno é como chama o café da manhã. Desajuno. E tem verbo, por sua vez, que é o verbo desajunar. Então, desajunar seria tomar o café da manhã. E temprano, que aparece aqui, ó, significa cedo. Desajunamos temprano, tomamos o café da manhã cedo, tá? Desajunar, tomar o café da manhã, temprano, cedo. 34. Desenchufé el televisor. O verbo é o verbo desenchufar. Desenchufar significa, a gente falaria em português, tirar da tomada. Tomada em espanhol é enchufe. Enchufe. Então, enchufa. Pronto, aproveito, né? Tem um verbo, enchufar. Enchufar significa ligar na tomada. Desenchufar, tirar da tomada. Ellos despilfarram muito material, eles desperdiçam. Despilfarrar significa desperdiçar, tá? Despilfarrar significa desperdiçar. Tranquilo, pessoal? Bem, agora nós vamos para a nossa interpretação de texto, tá? A gente dá uma virada aí da parte vocabulário, não dá nem para chamar de gramática, né? É vocabulário. E aí a gente parte para a interpretação de texto, que eu acho que é a parte que vocês mais gostam, né? Eu acho que vocês gostam da parte de interpretação de texto. Eu tenho um hábito de aqui no canal Educação iniciar a interpretação de um texto
e também quando eu vou fazer uma prova, eu também faço prova, né? Eu, Ulisses, fazendo, não elaborando uma prova, mas respondendo uma prova, eu faço isso. Eu leio o enunciado da questão antes de ler o texto. Nesse ler o enunciado da questão, eu tomo cuidado para saber o que é que a questão quer, quem elaborou a questão pretende o quê, né? Às vezes, quando é segundo o autor, de acordo com o autor, de acordo com o texto, que não fala muita coisa, mas eu sei que de acordo com o autor, segundo o autor, é porque está ali dito dentro do texto, né? Mas às vezes só o enunciado é o suficiente, né? Aqui diz assim: o título e o subtítulo dessa reportagem apontam para um problema que diz respeito a. Então, é centralizado no título e no subtítulo, né? A função do título de um texto e o subtítulo é antecipar o assunto que a gente vai tratar ali. Então, esse título e esse subtítulo antecipa o assunto que está sendo tratado dentro do texto, né? Então, uma coisa vai me reforçar a outra e identificar, né, o problema. O título e o subtítulo dessa reportagem apontam para um problema que diz respeito. Qual é o problema? O problema diz respeito a quê? Aí aqui diz, ó, poluição do ar, B, contaminação dos rios, são coisas diferentes, né? Transporte aéreo, outra coisa diferente. Férias de verão, mais uma coisa diferente. E crescimento demográfico, tá? Então veja que são coisas diferentes, né? O que tem mais similar aí seria poluição do ar, contaminação dos rios, mas o resto, né? E uma coisa, esse não é o momento da gente escolher resposta. Eu leio a questão antes, o enunciado antes, não para escolher já uma resposta, porque como é que você vai escolher uma resposta sem ter lido o título, ou o texto, né? Como é que você vai escolher uma resposta sem ler o texto? Então tem que ler o texto. A gente vai ler e saber qual é o problema que o texto aponta. Tina gris. Aparece aí a palavra gris, que é o nome de uma cor. Você sabe que cor é essa? Gris. Gris significa... Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto e vou deixar que vocês tentem responder, tá? E depois eu traduzo. Não se preocupe. Quando eu voltar, eu traduzo. Tina gris. Las consecuencias ambientales de un Tina gris. Las consecuencias ambientales de un desenfrenado crecimiento industrial. Não sei se essa niebla se queda todo el año en China. Não sei se essa niebla se queda todo el año en China. O es solamente en el verano. Tampoco sé cuántos años hace que comenzó, pero no puedo evitar pensar que en la China está creciendo toda una generación de gente que nunca ha visto el cielo de verdad. Se usted está en China y quiere ver un cielo azul, tendrá que subirse a um avião e sobrepassar certa altura. A gente fez uma leitura, só uma leitura. Eu vou marcar 1 minuto para que vocês leiam o texto mais uma vez. Eu não vou traduzir agora. Depois vou mostrar a questão para que vocês tentem também. Maioli, a gente vai marcar aqui 1 minuto.
Ok. Agora a questão para vocês. Marco também 1 minuto. A gente leu o texto uma vez, ficou para vocês aí mais uma vez para vocês lerem. Marco agora 1 minuto para que vocês achem resposta. 1 minuto, Maioli. Escolheram a resposta? China gris significa China cinza. Cinza, tá? Gris significa cinza. Eu aproveito. As cores em espanhol é azul, verde, amarillo. Diferente geralmente, gris que é cinza, rojo é como chama em espanhol vermelho, tá? As outras a gente consegue, é próximo ao português, verde, azul, branco, negro. Agora gris, cinza, né? E rojo, vermelho. China cinza. Preste atenção na leitura e deduza porque... Não é difícil, né? Por que China cinza? As consequências ambientais de um desenfreado crescimento industrial. Não sei se essa névoa fica o ano todo na China ou somente no verão. Tampouco sei quantos anos faz que começou, mas não posso evitar pensar que na China está crescendo toda uma geração de pessoas que nunca viram o céu de verdade. Pretérito composto, viu? Nunca viram o céu de verdade. Se você está na China e quer ver um céu azul, terá que subir, né? Entrar em um avião e sobrepassar certa altura. Então, esse cinza que ele fala aí é do que, minha gente? Poluição. Poluição, né? Então, ele não está falando de crescimento demográfico, tampouco de férias de verão, nem de transporte aéreo. O avião aparece ali quase como uma ironia, né? Nem de contaminação dos rios, mas sim da poluição do ar. China gris, China cinza, né? O cinza é da poluição e o subtítulo reforça, né? As consequências, o cinza ambientais, o cinza de um desenfreado crescimento industrial. Foi essa resposta que vocês escolheram também. Texto 2. As questões para os textos, né? Diferentemente do que a gente geralmente faz,
as questões aqui elas vão estar em espanhol, tá bom? Se tivesse traduzido para o português, daria perfeitamente uma questão Enem, que não é o caso. Mas a gente consegue fazer, que a gente tá aqui estudando espanhol já faz um tempo, a gente consegue. Vamos lá? Diz assim. El texto llama la atención para problemas existentes en el planeta. De los problemas apuntados, el autor destaca más fuertemente uno de ellos, que es... Você entendeu perfeitamente, entendeu? Ó, o texto chama atenção para problemas existentes no planeta. Dos problemas apontados, você está vendo que ele fala dos problemas apontados? Se ele trouxe no plural, é porque o texto vai trazer mais de um problema. Mas ele quer aquele que o autor destaca mais fortemente. Destaca mais, né? Dos problemas apontados, o autor destaca mais fortemente um deles, que seria desertificação, poluição atmosférica, destruição de espécies, contaminação de las aguas, matança de animais salvajes. É legal também, tá em espanhol completamente, porque a gente pega o vocabulário, né? Pega mais o vocabulário. Questão 2. São duas questões para o texto, tá? La degradación del planeta se la ve como un proceso gradual. Esto queda claro en el siguiente fragmento. A degradação do planeta é vista, se la vê, quer dizer, é vista como um processo... o segredo para essa questão é esse aqui, como um processo gradual. A degradação do planeta é um processo gradual. Isto fica claro no seguinte fragmento. Cuenta el abuelo de un cielo muy azul. B. Se está pudriendo el mundo. C. Já não há lugar. D. La mar vomita aceite sem cessar. Acho que não tem esse D aqui não. Está intrometido na digitação. Él jugó entre los árboles. Duas questões, vamos para o texto. O texto é letra de uma música, fica até a sugestão para vocês aí, se vocês gostam de conhecer bandas e música em espanhol, tem uma banda chamada Maná, tá ali entre parênteses. Excelente banda, tá? Teve até uma música que foi tema de novela da Globo há muito tempo, mas já usaram em novela da Globo música do Maná. É uma banda mexicana, são mexicanos. Então, ¿dónde jugarán los niños? Leitura em espanhol. Vou deixar vocês fazerem as questões. Depois traduzo. Respondo com vocês. Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente sin olores. Faltou um N aqui. Sin olores. Donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor. Cuenta mi abuelo de un cielo muy azul, en donde voló papalotes, que él mismo construyó. El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción. Tranquila aqui a letra do texto? Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción. Continúa. ¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? ¿En dónde jugarán? Se está quemando el mundo.
já não há lugar. La tierra está a punto de partirse en dos. El cielo ya se ha roto el chanto gris. La mar vomita ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? ¿En dónde jugarán? Se está queimando el mundo, já não há lugar. Tem as questões, mas eu vou fazer como eu fiz igual. Vou deixar 1 minuto em cada parte do texto, 1 minuto aqui. Você lembra que a primeira questão ele quer saber qual problema, né, ambiental, problemas do planeta, ambiental, né? Qual desses problemas ele destaca mais fortemente? Não é isso? Qual problema ele destaca mais fortemente? E na segunda questão, né, a degradação do planeta é vista como algo gradual, e que é o verso que comprova isso. Essa questão 2, acho que ela termina sendo mais fácil entre as duas, eu acredito. Não são questões difíceis, mas eu vou deixar aqui a primeira parte 1 minuto, deixo a segunda 1 minuto, e as questões para que vocês possam tentar. Mas olha, a gente vai marcar aqui 1 minuto. Da segunda parte, eu acho que essa primeira parte aqui dá para a gente ter uma ideia da primeira questão. Aqui também reforça a primeira questão. Então, marco aqui também, Maioli, 1 minuto, tá? Mais 1 minuto. Beleza. Aí a gente vai para as questões, tá? Então, tente responder questão 1, vou marcar o mesmo minuto, depois questão 2, aí a gente volta, lê o texto, né? Responde as questões, justifica. Mais 1 minuto, Maioli.
Você viu aqui que tem problema que nem aparece lá na música, né? E outros que sim. Mas o segredo é o mais fuertemente. Nesse caso, a gente faz por eliminação. Mas antes de ir para a correção, vamos para a segunda questão. Repare que a dica aqui, processo gradual. Então, você vai escolher o verso que destaque, que dê ideia. Isso aqui eu estou apagando o D que não está aqui, não devia estar aqui, né? Não estou marcando resposta não, viu? Mas que dá ideia de algo gradual, que vem, né, ocorrendo, acontecendo, tá? Eu vou marcar mais 1 minuto, maior 1 minuto. Agora é a nossa vez, vamos lá. Então, donde jugarán los niños? Aqui aparece para a gente o verbo jugar. Jugar em espanhol significa brincar ou jogar. O verbo serve para as duas ações, tá? Então, donde jugarán los niños? Aonde, né? Onde as crianças vão brincar, né? Donde jugarán los niños? Aonde as crianças vão brincar. Vou traduzir assim, tá? Niños quer dizer crianças, né? Niño, niña, criança. E ele diz assim: conta ou contava o avô que quando ele era criança, que de niño, quando ele era criança, ele brincou entre árvores e sorrisos e alcatrazes coloridos, de color coloridos. Alcatrazes é o nome de uma ave marítima. Ela mora no mar, alcatraz. Acho que vocês já devem ter ouvido, se não, alcatraz. Né? Entre árvores e risos e alcatrazes de cor. A menção das aves, né, dos alcatrazes, reforça a primeira questão, a resposta à primeira questão. Recorda um rio transparente sem odores. Essa palavra olores vem de olor, olor quer dizer odor, cheiro, né? Então aqui mais uma vez, eu vou pegar meu marca-texto, vou pegar azul, né? Para reforçar ali a primeira questão, tá? Da mesma forma que alcatrazes. Aonde abundavam peixes, né? Reforço para a primeira questão. Não sofriam nenhuma dor. Conta o meu avô de um céu muito azul, aonde voou pipas, papagaios, papalotes, que ele mesmo fez, fabricou, construiu. O tempo passou e o nosso velho já morreu. E hoje eu me perguntei, depois de tanta destruição, onde diabos brincarão as pobres crianças? Onde brincarão? Estão queimando, o mundo está queimando, né? Estão queimando o mundo. Já não há lugar. A terra está a ponto de partir-se em dois. O céu, el cielo, o céu,
já se rompeu, se ha roto. Roto é de romper. Romper quer dizer quebrar, partir. O céu já se partiu, já se rompeu. Já se rompeu o pranto cinza. Gris quer dizer cinza. Vocês viram, né? Gris. Olha aí novamente a cor, né? Gris. Lamar, o mar, vomita rios de óleo sem cessar. E hoje me perguntei, depois de tanta destruição, onde diabos brincarão as pobres crianças? Onde brincarão? Estão queimando o mundo. Já não há lugar. Dos problemas que ele aponta, e não é só um, né? Tem um que se repete mais de uma vez. E esse que ele repete mais de uma vez está relacionado à contaminação das águas. La mar vomita rio de aceites sem cessar. Recuerda um rio, alcatraces, entre risas e alcatraces de color. Essa ave ela é do mar. Recuerda um rio transparente sem olores. Lembra de um rio transparente sem cheiro, sem odor. Então, águas, né? Aonde abundavam peixes, né? Não sofriam nenhuma dor. Então, ele repete mais de uma vez o rio, o peixe, o alcatraz, o mar, ou seja, algo relacionado à contaminação das águas. Desertificação, ele não fala no texto, né? Pelo menos não tenho memória. Poluição atmosférica, ele fala ali de um céu cinza. Peraí. Cadê? El cielo já se ha roto el chanto gris, né? Fala de um céu cinza, mas fala somente... Peraí, pessoal. Desculpa. Tá. Mas fala somente uma vez, né? Destruição de espécies, no plural, ele fala dos peixes. Então, a contaminação das águas, né, é falado mais de uma vez. Ele usa outras palavras que remetem, né, como os peixes e os alcatrazes, que é uma ave marinha, eles dependem também da água limpa, da natureza, para comer, para beber, né? Letra D. Essa é a primeira questão, letra D. O que foi que a gente fez ali? Foi no texto e reparou, né? Qual dos problemas que ele fala, né, do planeta, ele repete. Ele fala mais de uma vez. Essa é a questão que é. Ele autor destaca mais fortemente, para destacar mais fortemente, ele tem que falar mais de uma vez. Questão 2. El texto chama a atenção... La degradación del planeta, não sei de onde foi que eu tirei. La degradación del planeta se la vê como um processo gradual. O segredo é esse aqui, gradual, né? E ele destacou entre A, B, C, D, E, o que responde é você identificar o gerúndio, né? O gerúndio. Letra A. O que dá a ideia de algo gradual? Cuenta el abuelo de un cielo muy azul. A degradação do planeta é algo visto como um processo gradual. Então, a letra A não serve, né, para justificar esse gradual. Se está pudrindo. O mundo está apodrecendo, né? O mundo está apodrecendo. Se está pudrindo o mundo, está apodrecendo. Está acontecendo. É gradual, né? Tem aí o gerúndio, pudrindo, né? Pudrindo, que é a resposta. Já não há lugar, não remete a algo gradual. La mar vomita aceite sem cessar. Gradual não, né? El jugó pretérito entre los árboles. Então, o verbo no gerúndio é a pista para responder a essa questão, para dar a ideia de algo gradual. Essa é a questão 2. Responde ela a letra B. E aí, na próxima semana,
a gente vai iniciar com essa parte de vocabulário que nós não conseguimos fazer no dia de hoje, né, já que o tempo foi ocupado com as outras atividades. Então, veja só, hoje a gente fez interpretação de texto, fez a parte de vocabulário, né, gramática, vocabulário, né, na aula de hoje. Então, a gente vai encerrando, a gente vai ficando por aqui. Amanhã é feriado, né, quarta, quinta e sexta, como eu falei no começo da aula. Aproveitem também, né, estudem, mas também descansem, porque faz parte. Muitíssimas graças, hasta a próxima semana, nos vemos.